Que saudade dos tempos em que podíamos dizer: Brasil acima de tudo. Hoje não mais. Hoje é a ideologia acima de tudo. Uma licitação do Ministério da Defesa foi suspensa, porque a empresa vencedora não tinha os requisitos técnicos, porque a empresa vencedora tinha envolvimento com mensalão, com petrolão, com corrupção? Também não, porque a empresa vencedora é de Israel. Por uma questão ideológica, as ações de defesa do nosso país estão paralisadas. De defesa do nosso país estão paralisadas. A licitação está pronta, mas o processo não pôde ser concluído. É a denúncia feita pelo próprio ministro de Estado da Defesa, José Múcio, de uma forma um tanto quanto constrangida durante evento na Confederação Nacional da Indústria. Eu confesso que quando vi a fala do ministro, eu fiquei com o pensamento pendular. Eu não sabia se ele estava ali apenas anunciando uma tomada de decisão ou se ele estava lamentando. Mas a interpretação que eu tive da fala dele é de que ele estaria algo que ele teve que cumprir constrangidamente. O ministro, ele não entrou em detalhes sobre o tipo de licitação, mas sabe-se que Israel é um país conhecido por suas habilidades em ações de inteligência, tecnologia e segurança cibernética, sobretudo visando a defesa nacional. Enquanto isso, as ações de segurança nacional estão paralisadas e o Ministério da Defesa está de mãos atadas. Isso porque o Tribunal de Contas da União não permitiu que a licitação fosse dada, fosse declarado vencedor o segundo colocado. E por uma razão, senhor presidente, óbvia, por uma razão óbvia, não é critério de desclassificação num certame licitatório esse tipo de discriminação, esse tipo de preconceito. Aspectos ideológicos não estão na lei de licitações como critério de desclassificação. Porque se assim o fosse, um governo de plantão de ideologia liberal, daqui a pouco não poderia fazer negócios, né, com empresas de países com ideologia progressista. Mas isso não está na lei. É uma jabuticaba inventada pelo PT e seus puxadinhos. Bom, segundo o ministro da Defesa, o Ministério aguarda que essas questões passem para que a gente possa se defender. Olha isso. Olha a que ponto chegamos. A que ponto chegamos. Agora o governo Lula, ele não rompeu com Venezuela, ele não rompeu com outros países de ideologia próxima, mas uma empresa de Israel é impedida de ter concretizado aqui uma venda para o Brasil por questões meramente ideológicas. E enquanto pensa em si, né, o governo Lula simplesmente sacrifica o país. Hoje é a segurança nacional que está em jogo. Essa decisão, ela não prejudica, repito, apenas o Ministério da Defesa, mas coloca em risco a integridade de nossa soberania. Enquanto isso, ficamos à mercê de ideologias ultrapassadas que impedem o avanço tecnológico e a proteção do nosso país. O que vemos hoje é um governo que coloca suas prioridades ideológicas, suas preferências ideológicas, acima da segurança do povo brasileiro, acima das relações históricas de amizade do povo brasileiro, porque o povo brasileiro é um povo amigo de Israel. Um governo que prefere travar nossas instituições, engessar nossas forças armadas e sabotar os interesses nacionais, em vez de reconhecer o valor de parceiros estratégicos, parcerias estratégicas com países que realmente podem contribuir para o fortalecimento de nossa defesa. O Brasil não pode continuar refém
de decisões políticas que sacrificam o futuro da nossa nação. Nós precisamos de um governo que priorize a eficiência, que priorize a competência e a segurança, e não um governo que fique preso a disputas ideológicas que nos enfraquecem perante o mundo. É uma sabotagem ao Brasil. Lula é a representação perfeita do que é um governo do atraso, que norteia as suas ações com base em convicções e interesses pessoais, em posições ideológicas, em desrespeito aos princípios da administração pública. É hora de o Brasil voltar a ser grande. É hora de colocar de fato o Brasil acima de tudo e os interesses da nossa nação em primeiro lugar. Eu sei que o tempo já está esgotado, mas a senadora se colocou de pé e eu gostaria de ouvi-la para concluir minha fala. Vamos permitir, porque não seríamos nós a tolir, mas é a segunda parte no mesmo discurso. Mas tudo bem, aqui ninguém... Agradeço, Vossa Excelência, a gentileza. Com a palavra, senadora Martinelli. Só concordando com o senador, nós estamos ainda aguardando o posicionamento do governo em relação à votação na Venezuela. Então, estou aqui cobrando, né, em nome do Senado, qual que é o posicionamento do governo em relação às eleições da Venezuela. Vossa Excelência tem razão e faz uma observação absolutamente oportuna e pertinente. O Brasil sabota negócios, não é com o Estado de Israel, é com empresas daquele país, mas não tem a mesma medida, não tem a mesma postura com relação a um país de ditadores, um país que afronta a soberania do seu povo, que é a Venezuela. Bom, esse é o PT e o seu governo. Muito obrigado a Vossa Excelência. Senhor presidente, agradeço a compreensão e tolerância de Vossa Excelência ao meu pronunciamento. Obrigado, senador Marcos Rogério. Senador Cleitinho.